Oi, meu nome é Bruno Aragão. Hoje é dia 9/7/2026. Estou dando início à leitura do livro A Pirâmide Invertida, a história da tática no futebol, de Jonathan Wilson. Lembrando que sou contra qualquer tipo de falsificação ou plágio. Quando, em 2005, escrevi o livro para a 442, que levaria as ideias que acabaram culminando em A Pirâmide Invertida, a tática era um tema periférico da cobertura do futebol britânico. 8 anos depois, enquanto escrevo estas linhas, já é uma tendência dominante. Ainda que não seja assim para a maioria dos torcedores ingleses, assistir a Gary Neville dissecar o que aconteceu no fim de semana, movendo as mãos diante de uma tela interativa gigante, se tornou essencial, ao menos para uma minoria significativa de fãs do esporte. Todos os jornais têm colunas sobre tática. Existem dúzias de blogs sobre o tema e termos como o falso 9 e o ala invertido se tornaram conhecidos. A pirâmide invertida tem feito parte desse movimento. Ao contrário do que alguns sugerem, o livro não o provocou. Na verdade, surfou uma onda que se formaria de qualquer modo e talvez tenha ajudado a oferecer um contexto histórico para quem se interessa por analisar o que está vendo. O futebol inglês ainda pôde parecer avesso aos avanços teóricos e metodológicos, mas seus consumidores crescem em sofisticação diariamente. Na verdade, para alguns, o interesse sobre tática foi longe demais e se transformou em obsessão. Salientei esse ponto no prólogo, quando o livro foi lançado em 2008. Mas vale a pena reiterá-lo, uma vez que muita gente me considera um fundamentalista da tática. Eu não creio que a tática seja a única coisa que determina como uma equipe joga, nem que seja sempre o fator mais importante no desenrolar de um jogo. Na verdade, é um fator entre tantos, talvez um fator negligenciado, mas apenas um dos fios que se entrelaçam com o talento, a forma física, a motivação e a força e a sorte em uma tapeçaria imensamente complexa. Além disso, não acredito que a tática possa ser separada dos outros fatores. Um time em boa forma atua de maneira diferente, se comparado a um time cansado. Um time sem confiança, talvez, necessite atuar de maneira mais cautelosa. Um time com jogadores não profissionais precisa cobrir suas deficiências. Tudo está relacionado. Do mesmo modo, as designações das formações das equipes podem soar arbitrárias. Qual a distância ideal entre o atacante de referência e o segundo atacante para que um 4-4-2 se transforme em um 4-1-1? E quanto os meias abertos precisam estar avançados para que isso vire um 4-2-3-1? E se o segundo atacante avançar um pouco mais? Assim como os meias abertos, ainda é um 4-2-3-1 ou passa a ser um 4-2-1-3? Ou até um 4-3-3? Como os laterais costumam jogar em posições mais altas, de forma a se aproximar dos meias defensivos. Por que não classificamos certo 4-2-3-1 como 2-4-3-1?
Os termos são essencialmente taquigrafia, muitas vezes enraizados em convenções tanto quanto na realidade. Um jeito conveniente, porém árido, de apresentar a ideia básica de uma escalação. Em matéria de tática, há poucas certezas absolutas. Certamente, não existe a melhor formação, algo que venho respondendo repetidamente nos últimos 5 anos. Além de precisar haver um equilíbrio entre ataque e defesa, tudo depende das circunstâncias, dos jogadores que estão disponíveis, de seu estado físico e mental, das condições estabelecidas, do estado de forma, do que uma equipe pretende no jogo. E, claro, no adversário e seus jogadores, de sua formação, condição física e mental. Não se trata apenas de tudo estar relacionado. Tudo é relativo. A primeira edição deste livro foi concluída após algumas observações sobre as formações sem atacantes apresentadas pela Roma e pelo Manchester United, com menção à teoria de Carlos Alberto Parreira de que o 4-6-0 seria a formação do futuro. O termo falso 9 não foi usado, mas é assim que aprendemos a chamar o jogador que recua da posição em que o centroavante ortodoxo costumava operar. E o fato de o termo falso 9 ser usado tão livremente, de ser compreendido de modo tão instantâneo, sugere não somente uma tendência comum, mas também que o interesse em análise tática cresceu significativamente nos últimos 5 anos. Nesse período, Pep Guardiola transformou o Barcelona no maior time que o mundo conheceu em pelo menos 2 décadas. E, no processo, alterou o panorama tático no futebol. Esta segunda edição considera as origens e a implementação de sua filosofia, além de examinar, de forma muito mais detalhada do que na versão original, a evolução daquele estilo de jogo, de passes do Queen's Park ao Newcastle United e ao Tottenham, e depois ao Ajax e ao Barcelona. Observa como o futebol total evoluiu com Luis van Gaal e Marcelo Bielsa. Tenta também contextualizar o Barcelona, olhando para as origens do futebol espanhol e como a fúria se tornou o ideal na Espanha, antes da chegada de Vic Buckingham e Rimos Michels. Mas há acréscimos em todas as partes do livro, que oferecem interpretações mais balanceadas, que refinam e expandem. Existem muito mais detalhes nesta edição, por exemplo, sobre o futebol britânico da era eduardina, do qual eu talvez tenha deixado a impressão de ter sido obcecado por um robótico 2-3-5. Da mesma maneira, o nascimento dos 3 zagueiros nos anos 1920 foi um processo muito mais lento e complicado do que eu havia identificado. O incrível é que C.B. Fry já o discutia em 1897. Também há muito mais sobre o retorno dos 3 zagueiros no começo dos anos 1980. Se antes dei o crédito pela inovação a Carlos Bilardo e Franz Beckenbauer, hoje percebo que Sepp Piontek e Ciro Balzevich também podem reivindicar a mesma reputação. E existem os pequenos detalhes desvendados por pesquisas adicionais e, particularmente, por leitores que entraram em contato para apontar omissões ou sugerir interpretações alternativas. Eu pouco sabia, por exemplo, que provavelmente houve um equivalente argentino de Dori Kušar, o húngaro que levou o sistema W de defesa para o Brasil.
Lendo arquivos de jornais argentinos dos anos 1930, que recebi do historiador Esteban Beckerman, notei que Enérico Hirschel, que ganhou 2 títulos com o River Plate em 1936 e que eu supus ser argentino, era, na verdade, Emmerich Hirschel, um húngaro que emigrou em 1932. Novas pesquisas indicaram que ele já desenvolvera uma defesa em W, cujo reconhecimento, no entanto, demorou 3 anos para acontecer. Assim como Kirchner, Hirschel era judeu, o que sugere como o desenvolvimento do futebol foi profundamente afetado pelo crescimento do antissemitismo na Europa dos anos 1930. Quanto mais você pesquisa, é claro, mais conexões emergem, mais visíveis se tornam as redes de influência que formaram a base do desenvolvimento da tática. Tome como exemplo o fato de os 2 ingleses que dirigiram o Barcelona desde a Segunda Guerra Mundial terem jogado para técnicos que foram dirigidos por Peter McWilliam nos Spurs, no final da década de 1930. Terry Venables, sob Bill Nicholson, e Bob Robson, sob Vic Bunningham, o homem que formulou as funções do jogo moderno de passes no Camp Nou. Talvez seja apenas uma coincidência, mas o fato parece nos indicar um vínculo de tradição e filosofia que engendra toda a estrutura do jogo. A tática no futebol está sempre em evolução. Sua história também. Um olhar panorâmico sobre o futebol inglês. Um bar de tapas no Bairro Alto, em Lisboa, uma noite depois que a Inglaterra bateu a Suíça por 3-0 na Euro 2004. O vinho Rioja descia fácil e um grupo multinacional de jornalistas discutia se Sven-Göran Eriksson tinha acertado ao manter um ortodoxo 4-4-2, ou se, como se imaginava que ele faria, deveria ter mudado para um meio de campo em forma de diamante. Teria sido uma interferência dos jogadores. O motivo da diversão inesperada para a linha de 4 no meio de campo? Abre aspas. Ah, mas qual é a diferença? Protestou um colega inglês. São os mesmos jogadores. A formação não é importante. Não vale a pena escrever a respeito. Fecha aspas. Houve um burburinho de indignação. Quando levantei o dedo para expor minha convicção de que pessoas como ele não deveriam acompanhar futebol, muito menos falar a respeito, uma moça argentina puxou sabiamente meu braço para baixo. Abre aspas. A formação é a única coisa que importa, ele disse. Não vale a pena escrever sobre nada além disso. E ali, naquele momento, foi revelada a principal deficiência do futebol inglês. O futebol não é sobre os jogadores, ou, ao menos, não apenas sobre eles. É sobre forma e espaço, organização inteligente de jogadores e seus movimentos dentro dessa organização. Eu deveria, talvez, deixar claro que, por tática, me refiro à combinação de formação e estilo. Um 4-4-2 pode ser diferente de outro, assim como Steven Stone é diferente de Ronaldinho. A moça argentina estava, espero, exagerando, porque o coração, a alma, o esforço, o desejo, a força, a potência, a velocidade, a paixão e a habilidade têm, todos, um papel. Mas também há uma dimensão teórica para eles, e como acontece em outras disciplinas,
Os ingleses se provaram continuamente relutantes em confiar no abstrato. Essa é, de fato, uma deficiência e é algo que me frustra, mas não me leva a concluir pelo fracasso do futebol inglês. A não ser que estejamos fazendo comparações com o período entre guerras. Não estou convencido de que o futebol inglês esteja em declínio. Sven-Göran Eriksson foi ridicularizado no final de seu trabalho, mas apenas Alf Ramsay já havia guiado a Inglaterra às quartas de final de 3 competições internacionais consecutivas. O fracasso de Steve McClaren em classificar a Inglaterra para a Euro 2008 em um grupo que era muito mais difícil do que os xenófobos imaginavam foi apenas um tombo, não o começo de um escorregão prolongado. Sob Fábio Capello, a Inglaterra se classificou cedo para a Copa do Mundo de 2010, mas decepcionou na África do Sul. Na Euro 2012, o país voltou ao normal, com uma eliminação nas quartas de final, nos pênaltis. Olhe para o Uruguai e para a Áustria. Isso sim é declínio, mesmo levando em conta o salto de performance inspirado por Oscar Tabarez em 2010 e 2011. Olhe para a Escócia, ainda com desempenho heroicamente acima de suas possibilidades, apesar das restrições impostas por uma população de apenas 5 milhões de pessoas. Olhe, acima de tudo, para a Hungria, o time que, em novembro de 1953, tocou os sinos fúnebres para os sonhos ingleses de superioridade. Quando Ferenc Puskás, o maior jogador daquele time glorioso, morreu em novembro de 2006, a Hungria se encontrava em queda tão acentuada que tinha dificuldades para se manter entre os 100 melhores no ranking da FIFA. Isso é declínio. Entretanto, para o futebol inglês, a derrota por 6-3 para a Hungria em Wembley foi o divisor de águas. Foi a primeira derrota da Inglaterra em casa para um adversário do continente. E, mais do que isso, a forma como o time foi superado aniquilou a ideia de que a Inglaterra ainda mandava no mundo. Abre aspas. A história do futebol britânico diante do desafio estrangeiro, fecha aspas, escreveu Brian Glanville em Soccer Nemesis, reagindo à derrota para a Hungria. Abre aspas, é a história de uma ampla superioridade que foi sacrificada pela estupidez, pela estreiteza de visão e de espírito. É uma história de talento desperdiçado vergonhosamente, de extraordinária complacência e infinito autoengano. Fecha aspas. E foi isso mesmo. E, ainda assim, 13 anos depois, a Inglaterra se tornou campeã do mundo. A ampla superioridade pode ter sido dissipada, mas a seleção inglesa, evidentemente, ainda fazia parte da elite. No último meio século, não estou certo de que muita coisa tenha mudado. Sim, talvez nós tenhamos uma tendência à empolgação antes dos maiores torneios, o que faz uma eliminação nas quartas de final incomodar mais do que deveria, mas a Inglaterra continua sendo uma de 8 ou 10 equipes que tem chance real de ganhar uma Copa do Mundo ou uma Eurocopa, a despeito dos ocasionais campeões excêntricos como a Dinamarca e a Grécia. A questão, então, é: por que essa oportunidade não tem sido aproveitada? Talvez uma estrutura mais coerente de treinamento dos jovens, um foco maior em técnica e disciplina tática, um limite para o número de atletas estrangeiros na Premiership, a retirada dos jogadores de suas bolhas complacentes ou qualquer uma das centenas de panaceias que já foram sugeridas,
pudesse aumentar as chances da Inglaterra. Mas o sucesso é um objetivo nebuloso. A sorte ocupa um lugar no futebol e o sucesso nunca é garantido, particularmente durante os 6 ou 7 jogos de duração de um torneio internacional. Já se formulou a tese de que vencer a Copa do Mundo de 1966 foi a pior coisa que poderia ter acontecido ao futebol inglês. Rob Stein, em The Mavericks, e David Darwin, em seus livros sobre as rivalidades da Inglaterra com a Argentina e a Alemanha, argumentaram que o sucesso fez a Inglaterra andar para trás, porque instalou na consciência futebolística inglesa a noção de que a funcionalidade do time de Alf Ramsey era o único meio de alcançar o êxito. Eu não discordo fundamentalmente deles, ainda que essa peculiaridade seja anterior ao técnico inglês. Mas me parece que o real problema não era a forma como a seleção de Ramsey atuava, mas, na opinião de gerações de torcedores e técnicos na Inglaterra, o fato de o time ter mostrado o jeito certo de jogar. Só porque algo está correto em uma circunstância particular, com determinados jogadores e num estágio específico em termos de desenvolvimento do futebol, não significa que a mesma solução será eficaz para sempre. Se a Inglaterra de 1966 tentasse jogar como o Brasil, teria terminado como os brasileiros, eliminados do torneio na fase de grupos, por oponentes mais agressivos fisicamente. Na verdade, seria ainda pior, porque a Inglaterra tinha poucos jogadores, se é que tinha, com os mesmos atributos técnicos da seleção brasileira. Se há uma coisa que distingue os técnicos que tiveram sucesso por um período prolongado, Sir Alex Ferguson, Valery Lobanovský, Bob Paisley e Boris Arkadiev, é que eles sempre souberam evoluir. Seus times jogaram de maneiras muito diferentes, mas todos eles tiveram a clareza para reconhecer quando era o momento certo para abandonar uma fórmula vencedora e a coragem para implementar uma nova ideia. O que quero deixar claro é que não acredito que exista uma forma correta de jogar. Sim, sob os pontos de vista emocional e estético, prefiro os passes de Arsène Wenger ao pragmatismo de José Mourinho no Chelsea. Mas essa é uma escolha pessoal. Não quer dizer que um esteja certo e o outro errado. Estou ciente, igualmente, de que ajustes entre teoria e prática devem ser feitos. No plano teórico, me identifico com o Dinamo Kiev de Lobanovský ou com o Milan de Fábio Capello. Em campo, no entanto, quando tive a chance de influenciar por 2 anos o estilo do meu time na universidade, nós jogamos um futebol altamente funcional. Era evidente que não éramos muito bons, e é provável que tenhamos conseguido tirar o melhor dos jogadores disponíveis, mas suspeito que poderíamos ter jogado um futebol mais agradável do ponto de vista estético. Em meio às comemorações regadas à cerveja que se seguiram aos títulos a cada ano, não creio que houvesse muita gente incomodada. Mas a coisa não é tão simples para que se possa dizer que o jeito certo de jogar é o que vence mais. Porque apenas o mais teimoso dos materialistas diria que o sucesso é medido somente por pontos ou troféus. É preciso haver espaço para o romance. Essa tensão entre beleza e cinismo, entre o que os brasileiros chamam de futebol arte e o futebol de resultados, é,
constante, talvez porque seja tal fundamental, não meramente para o esporte, mas também para a vida. Vencer ou jogar bem? É difícil pensar em ações significativas que não sejam, de alguma forma, uma negociação entre os extremos do pragmatismo e do idealismo. A dificuldade, então, está em isolar o que essa qualidade extra contém. A glória não é medida de forma absoluta, e o que a constitui se altera com as circunstâncias e o tempo. As torcidas inglesas logo se cansam de um jogo de construção paciente. Mas durante a primeira passagem de Capello no Real Madrid, por exemplo, torcedores vaiavam quando Fernando Hierro dava passes longos e precisos para Roberto Carlos correr. Para a sensibilidade moderna, é desconcertante saber que os futebolistas amadores de antigamente consideravam que passar a bola era uma demonstração de fraqueza e deve estar na hora de perceber, como já se deu em certas culturas, que o desgosto inglês por jogadores que se jogam para cavar faltas nos dias de hoje parece ser ingenuamente irrelevante. Mesmo reconhecendo que o futebol é mais do que simplesmente vencer, no entanto, seria ridículo negar a importância da vitória. Wenger pode ser quixotesco às vezes, mas sua tática de viés negativo na final da FA Cup de 2005 mostrou que até ele, em alguns momentos, admite a necessidade de ganhar. Condenar Ramsay, que produziu o único sucesso internacional que a Inglaterra conhece, é um luxo a que os torcedores ingleses não podem se dar. Acusá-lo de arruinar o futebol inglês, em vez de saudar sua perspicácia tática, parece ser absolutamente descabido. Não digo que devemos desconsiderá-los totalmente, mas é perigoso, sob qualquer aspecto, que nos apeguemos demais às performances nas maiores competições internacionais. É raro haver uma equipe fora do comum no futebol mundial, e mais raro ainda que ela ganhe a Copa do Mundo. A Espanha é a grande exceção. Pegue o exemplo do Brasil em 2002, que foi despreocupadamente dispensado os adversários. Mesmo esse caso levando em conta a participação letárgica nas eliminatórias. Parecia um episódio de supremacia por configuração padrão, pois os outros candidatos, enfraquecidos pela combinação de lesões, cansaço e má disciplina, capitularam no calor. A França era provavelmente o melhor time na Copa de 1998, mas só mostrou isso na final. 2 anos depois, era destacadamente a melhor equipe na Euro 2000 e esteve a 1 minuto de perder a decisão para a Itália. Na verdade, 2 dos maiores times de todos os tempos, os húngaros de 1954 e os holandeses de 1974, perderam na final, ambos para a Alemanha Ocidental, o que pode ou não ser uma coincidência. Um terceiro, o Brasil de 1982, nem chegou tão longe, sem contar 1966. O melhor desempenho da Inglaterra em uma Copa do Mundo aconteceu em 1990, um torneio muito estimado pelos ingleses por causa das lágrimas de Paul Gascoigne e da derrota da seleção nos pênaltis. Uma metáfora que se tornaria desgraçadamente familiar, mas que, à época, carregava a ressonância dos fracassos trágicos, que ajudou a impulsionar o grande crescimento do futebol no país nos anos de 1990. Mas a preparação da Inglaterra para aquele torneio foi terrível. O time passou pelas eliminatórias aos trancos e barrancos. O técnico Bob Robson era ridicularizado pela imprensa quase diariamente. A mídia foi expulsa do campo de treinos após a revelação
do relacionamento de vários jogadores com uma profissional local de relações públicas. Tudo isso acontecendo sob a sombra do hooliganismo. Contra a República da Irlanda e o Egito, a Inglaterra foi horrenda. Contra a Bélgica e Camarões, teve sorte. Somente contra a Holanda e a Alemanha Ocidental, jogos que não venceu, a Inglaterra jogou bem. De fato, o único time que os ingleses venceram em 90 minutos foi o Egito. E esses acontecimentos todos, de alguma forma, é que acabaram levando à revolução da classe média no futebol inglês. Durante o curso de uma temporada, a sorte, as boas fases, as lesões, os erros dos jogadores e os dos árbitros se equilibraram. Se não totalmente, com certeza, muito mais do que durante apenas 7 jogos. O fato de a Inglaterra ter passado 40 anos sem conquistar um troféu é incômodo. E por ele, vários técnicos, jogadores, árbitros e adversários têm um grau de responsabilidade. Mas isso não corresponde a um declínio fundamental. É possível que haja uma falha básica na forma como a Inglaterra joga futebol. E a despreocupação em evoluir não vem ajudando, mas seria difícil construir um argumento para uma revisão radical do jogo inglês apenas com base nos resultados dos torneios internacionais. A globalização está fundindo estilos nacionais, mas a tradição, perpetuada por técnicos, jogadores, especialistas e torcedores, é forte o suficiente para permanecer perceptível. O que se tornou evidente enquanto eu escrevia este livro é que todas as nações reconheceram rapidamente seus pontos fortes, mas nenhuma parece confiar neles. O futebol brasileiro é o talento e improvisação, mas olha ansiosamente para a organização defensiva dos italianos. O futebol italiano é cinismo e inteligência tática, mas admira e teme a coragem física dos ingleses. O futebol inglês é tenacidade e energia, mas sente que deve imitar a técnica dos brasileiros. A história da tática, ao que parece, é a história de duas tensões interligadas. Estética versus resultado de um lado, técnica versus físico do outro. O que confunde o assunto é que aqueles que crescem em uma cultura de técnica tendem a enxergar uma abordagem mais robusta como forma de obter resultados, enquanto os que têm uma cultura mais física veem na técnica apenas o triunfo do pragmatismo e a beleza, ou ao menos aquilo que os fãs preferem ver. Permanece nos olhos do observador. Os torcedores britânicos podem admirar, ainda que muitos não o façam, a luta cerebral, digamos, da final da Liga dos Campeões de 2003 entre o Milan e a Juventus. Mas o que eles realmente querem ver é a dinâmica demolidora da Premiership. Essa caracterização não é totalmente justa, porque o futebol da Premiership é muito mais habilidoso hoje do que era há 10 anos, mas se mantém mais rápido e menos propenso à posse de bola do que qualquer outra liga importante. A julgar pelos valores pagos pelos direitos internacionais de televisão, o resto do mundo acredita ter encontrado um balanço satisfatório. A metade dos anos 1950 viu a publicação de obras que tornaram-se entender com o declínio da Inglaterra. O livro de Granville foi provavelmente o mais indignado, mas Soccer Revolution, de Willy Melz, o irmão mais novo do grande técnico austríaco Hugo Melz, foi igualmente revelador. Leal aos costumes britânicos como só um imigrante pode ser, seu trabalho mais parece
um lamento. Para ambos, culpar o conservadorismo do futebol inglês fez sentido e, com o benefício da passagem do tempo, pode-se dizer que os livros faziam parte de um ataque cultural dirigido à ordem estabelecida, que percebera o fim do império, mas não encontrara um papel apropriado para si. A negligência da Inglaterra foi a culpada pela perda da superioridade futebolística. Sim, o resto do mundo a alcançaria em algum momento, porque, como Granville exaustivamente salientou, pupilos têm o hábito de superar seus mestres. Mas esses mestres, por causa de sua arrogância e estreiteza, foram cúmplices da própria queda. Isso, entretanto, aconteceu há muito tempo. A queda da Inglaterra de seu pedestal não é mais notícia. Ao rastrear a evolução tática do futebol, esta obra tenta explicar como chegamos onde estamos agora, e nisso ela pertence à mesma família de Soccer Nemesis e Soccer Revolution. Mas parte de um presente muito diferente, não com a Inglaterra caindo, mas falhando ao tentar se levantar. Isto tudo faz parte, de qualquer modo, apenas de uma narrativa em construção, não de uma tese sobre o fracasso.